Hoje a gente vai falar um pouco sobre o Chrysler Stratus no Brasil. Mas antes disso, vamos de maneira bem resumida relembrar um pouco da história da Chrysler no Brasil. Essa história começa já nos anos 50, quando ela montava automóveis e caminhões em CKD, em parceria com a Brás Motors. O CKD, como você já deve saber, é quando o automóvel vai para o país de destino em forma de kit, para ser então montado nesse país. Então, acompanhando o desenvolvimento da indústria automobilística brasileira, em 1967, a Chrysler assumiu o controle da francesa Cinca. Ela continuou fabricando alguns produtos Cinca, como o Cinca Esplanada, até 1969. Mas, enquanto isso, ela preparava o lançamento de uma linha de automóveis que deixaria sua marca no mercado brasileiro. Assim, ainda em 1969, que foi inclusive o ano em que a NASA colocou o primeiro homem na Lua, com o programa Apollo 11, e o mundo entrava em uma nova fase tecnológica e cultural, a Chrysler lança o Dodge Dart no Brasil. De 1969 até 1981, a Chrysler esteve bastante presente no mercado e, além de picapes, caminhões e do Dodginho, ela produziu alguns derivados do Dart, incluindo o lendário Dodge Charger brasileiro. Em 1979, a Volkswagen do Brasil assumiu o controle acionário da Chrysler. E, finalmente, em 1981, os veículos Chrysler deixaram de ser fabricados no país. Depois disso, a Chrysler então permaneceu em silêncio até meados dos anos 90. Nos Estados Unidos, porém, a Chrysler continuava presente no mercado. E desde o início dos anos 90, trabalhava no projeto de um carro muito moderno que daria origem ao carro que seria conhecido no Brasil por Chrysler Stratus. O protótipo do Chrysler Cirrus foi apresentado em 1992. O projeto do carro foi terminado por um time de designers que incluía o então jovem Michael Santoro. Se o motor dois tempos do protótipo e as portas traseiras estilo suicida nunca chegaram ao carro de produção, as linhas básicas e o inovador conceito Cab Forward e a opção de um motor V6 da japonesa Mitsubishi chegavam nas linhas Chrysler Cirrus, Dodge Stratus e Plymouth Breeze no mercado americano em 1995. Esses três modelos eram, na verdade, versões diferentes do mesmo carro. Eles ficaram conhecidos como Cloud Cars, ou carros nuvem em português, justamente por seus nomes remeterem a formações meteorológicas. O carro foi recebido com entusiasmo pela imprensa especializada. O Cirrus foi eleito o carro do ano de 1995 pelas revistas Motor Trend e Auto Week. Chegou também a participar de competições na categoria internacional NATCC, onde surpreendeu andando junto com as temidas BMW Série 3. A campanha de marketing, entre outras características, salientava a suspensão de braços duplos, o espaço do porta-malas e o design, mas sobretudo o incontestável apelo moderno do carro. To the designers of the Dodge Stratus, performance isn't just how a car handles, but what it handles. So along with a rigid frame and modified double wishbone suspension for control, they also developed the biggest trunk in its class. So Stratus isn't just a great driver's car, it's a great packer's car. No Brasil, as importações de automóveis, que estavam proibidas desde 1976, foram então liberadas pelo governo em maio de 1990. Muitos carros importados de diferentes marcas passaram a ser vistos nas ruas brasileiras a partir de então, sendo eles em parte importados de maneira independente e parte deles importados oficialmente por alguns fabricantes. Nessa época, alguns automóveis Chrysler vieram dos Estados Unidos por importação independente, incluindo alguns Cirrus. O Cirrus era originalmente produzido para os mercados americano e canadense. Com essa abertura de mercado,
Em meados dos anos 90, a Chrysler novamente entra em cena no mercado nacional, trazendo uma nova rede de revendedores, passando a produzir a picape Dakota na cidade de Campo Largo, no Paraná, e finalmente importando oficialmente para o Brasil 3 modelos de automóveis: o Neon, o Chrysler Stratus e o 300M. Para o mercado brasileiro, o Stratus era disponibilizado a partir de 1996 em 2 versões de acabamento. A versão mais luxuosa era a LX e a versão de entrada era a LE. O Stratus LX era também oferecido na versão conversível. Os LX foram quase que exclusivamente montados com motor V6 2.5, transmissão automática e interior em couro. Porém, alguns raros exemplares também vieram com a motorização 4 cilindros 2.0 e transmissão manual. O Stratus LE vinha exclusivamente com um motor 4 cilindros 2.0 e poderia ter transmissão manual ou automática. A maior parte dos LE vinha com acabamento interno em tecido. O desempenho do Stratus era coerente com a proposta do carro. Na versão V6, ele tinha 163 cavalos de potência a 5.850 RPM e um ótimo torque de 22,2 kgfm a 4.400 RPM. Ele era também capaz de atingir velocidades reais na ordem de 210 km/h. A versão 4 cilindros tinha 131 cavalos de potência e trazia o benefício de ser mais econômico que a versão V6, principalmente quando equipado com câmbio manual. O Stratus trazia também como novidade o câmbio auto-stick, que possibilitava tanto as trocas automáticas quanto as manuais sequenciais. O espaço interno, ajudado pelo design cab forward, era maior que o esperado para um carro de sua categoria, e o porta-malas era igualmente amplo. O acabamento interno, em ambas as versões, era de indiscutível bom gosto. A suspensão Double Wishbone, de braços sobrepostos, era outro detalhe que diferenciava o modelo, o tornando mais estável que os carros da concorrência. O carro poderia vir equipado com cruise control, aquecimento dos bancos dianteiros, lavadores dos faróis, freios a disco nas 4 rodas, entre outros. Durante os anos em que esse Mopar foi importado para o Brasil, ele passou por pequenas mudanças na parte de gerenciamento eletrônico do motor, na oferta de cores e em alguns detalhes do acabamento externo. Mas, de um modo geral, o modelo permaneceu inalterado. O Stratus permaneceu disponível oficialmente no mercado brasileiro até o ano 2000. De acordo com um estudo realizado recentemente por nosso time, sabemos que em dezembro de 2019, cerca de 6.450 Stratus constavam no Registro Nacional do Denatran. Estimamos que 2/3 desses carros ainda permaneçam nas ruas do Brasil. Eu faço parte de um pequeno grupo de entusiastas que se dedica no sentido de preservar a história do Stratus. Entre muitas outras ações, nós estamos trabalhando no Cadastro Nacional do Stratus e também na organização do Clube Oficial do Stratus no Brasil. Na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para o nosso grupo no Facebook.